Gomorra, de Roberto Saviano. A máfia como você nunca viu. Nesse vídeo farei um resumo comentado da obra de Roberto Saviano sobre a máfia napolitana e, ao final, darei minha opinião a respeito, que se restringe ao livro. Sei que há uma série e um filme inspirados em Gomorra. Como não assisti a ambos, nem li resenhas a respeito, ficarei no registro de Saviano apenas. Saviano começa o livro narrando uma cena surreal. Cadáveres de chineses caem de contêineres em movimentação no porto de Nápoles. Pessoas que migraram para a Itália para trabalhar e que queriam ser sepultadas em sua terra natal após sua morte. Aqui você já fica esperto. O resto do livro vai colocar ora seu estômago, ora seus nervos, outras vezes à prova. Adiante, descreve de maneira resumida uma operação monstro de contrabando promovida por empresários chineses envolvendo a sonegação de tarifas, não inspeção de contêineres e a transformação de imóveis próximos ao porto em galpões improvisados para fazer trânsito rápido de mercadorias sem fiscalização, sem chamar a atenção da imprensa. Roberto arranja emprego de carregador numa dessas estruturas, gerenciada por Xian Zhu, também chamado de Nino. Enquanto ajuda a descarregar em mar aberto um carregamento de tênis contrabandeado da China, Saviano aprende como o comerciante chinês mata a concorrência local, vende para atacadistas sem pagar impostos alfandegários, podendo praticar substanciais descontos. No próximo capítulo, Roberto fala da região norte de Nápoles, área pobre e abundante em mão de obra barata para as confecções que ainda conseguem competir com o rolo compressor chinês, responsável pela falência de boa parte dos pequenos empresários do lugar. Esses trabalhadores estão alocados nas fabriquetas subcontratadas pelas grifes italianas que exigem rapidez e altíssima qualidade. A manufatura local da moda também está nas mãos da máfia italiana. Como são fábricas de fundo de quintal e, portanto, sem registros formais e empregando mão de obra igualmente informal, os bancos não lhes emprestam dinheiro para financiar a produção. Este papel cabe à máfia. Ela também faz as vezes de banco aos operários, que sem registro de renda não têm acesso a crédito nos bancos comerciais. A máfia também ganha quando as marcas da alta costura recusam parte da produção por questões de prazo e qualidade. Ela compra os produtos e os repassa no mercado negro da moda. Sim, minha gente, diversificação de negócios, como todo guru dos investimentos manda. Máfia S.A. Roberto mostra que a China também tem sua parte neste business. Além de fornecer o tecido para a fabricação das roupas, descobrimos que Nino Xian estava se estruturando para atender a alta costura à moda italiana, formando um pool chinês, contando com empresários chineses de um lado e imigrantes ilegais chineses do outro. Investimento e mão de obra, semi-escrava à disposição, de um tipo que suporta qualquer coisa sem abrir a boca, uma vez que é levada para o exterior pela máfia chinesa. O citadino italiano percebe tarde demais a ocupação de espaço chinesa e só o que consegue fazer é esbravejar. Em 2 míseros capítulos, foi possível reconhecer de forma sistematizada e objetiva o método chinês de ocupação de territórios. Quando estive na Europa em 2015, no auge da debacle econômica provocada pela crise do subprime, vi que em Lisboa, por exemplo, vários comerciantes chineses estavam sufocando os comerciantes locais, aproveitando-se de isenções fiscais oferecidas por um governo ávido por investimentos, associadas a toda a mercadoria contrabandeada a preços ínfimos. Enquanto lia sobre Nino e seu projeto, na hora me lembrei dos comerciantes portugueses lamentando que mês após mês vizinhos fechavam as portas graças à concorrência predatória. Identifiquei ainda a capacidade dos esquemas mafiosos se entranharem em qualquer tipo de negócio, legal ou ilegal. Agora, o que realmente me espantou foi o nível de verticalização da atuação, como no caso do mundo da moda. Eu não tinha essa visão empresarial da máfia, embora soubesse que exercia parte das atividades com empresas regulares. O nível de organização e profissionalização a que fui apresentada em Gomorra revela uma mudança de perfil. No capítulo seguinte, o autor descreve como a máfia italiana, neste caso a Camorra, tem sua própria máquina de pirataria da alta costura, da manufatura ao varejo. Produção de altíssima qualidade, com etiquetas das marcas, mas sem pagar licenciamento.
Estas peças vão para as cadeias de lojas em todo o mundo, pontos comerciais que pertencem aos mafiosos. A produção de segunda linha vai para os outlets. O produto de mais baixa qualidade para os camelôs. Nada se perde e eles ganham em todas as operações. Roberto informa que camorra é o nome utilizado pelo judiciário italiano para designar o agrupamento de famílias mafiosas de Nápoles. Nas ruas, o nome é outro. Sistema secondigliano, ou apenas sistema. Prossegue contando que o sistema secondigliano, já nos anos 1990, iniciou a importação da China de câmeras fotográficas e filmadoras para vender a preços mais baixos no leste europeu. Revela ainda que a estrutura logística para o negócio de roupas e aparelhos tecnológicos e eletrônicos também era usada para o tráfico de drogas. É uma atuação tão grande, ramificada e imiscuída no poder público que na região da Campânia, base das famílias que integram a Camorra, 71 câmaras de vereadores foram dissolvidas entre 1991 e 2008 por conta de infiltração camorrista. A seguir, explica como a Camorra controla o comércio e a distribuição de alimentos em Nápoles, substituindo a velha extorsão, aquela vista em O Poderoso Chefão ou em Família Soprano, pela integração dos comerciantes num sistema em que eles compram suas mercadorias apenas de representantes locais de grandes marcas vinculados à máfia. Se pagarem com dinheiro, obtêm descontos vantajosos. Adivinhe onde pode ser obtido capital a juros menores que os de mercado? Pois é, com a máfia. Comerciantes que não conseguem pagar seus empréstimos não tomam mais um tiro na cara ou surras homéricas. Perdem sua loja para o clã e, em vez de patrões, tornam-se empregados da máfia. 50% do comércio napolitano pertence à máfia por conta disso atualmente. À frente, Roberto lembra de quando a Camorra entrou em guerra interna. O braço direito do capo Paulo Di Lauro, Gennaro Marino, também conhecido como Gianni Mackay, quer formar sua própria família e integrar o mega esquema secondigliano. Sob pretexto de pedir a bênção do padrinho, agenda um encontro pessoal que na verdade tinha outro objetivo, dar um fim em Di Lauro. Seus filhos percebem a cilada e o pai não comparece. Antes de enveredar nos desdobramentos do conflito, o autor explica brevemente como é constituída a estrutura montada por Di Lauro para gerenciar o business de drogas da família. É uma empresa organizada em células, com níveis de responsabilidade, pessoas assalariadas nos postos de gestão e que isola os membros inferiores dessa colossal hierarquia a circunscrições mínimas. Se forem presos e decidirem cooperar com a justiça, sabem muito pouco do negócio. Cada um dos níveis tem um departamento, digamos assim, que gerencia o uso da violência, com especialistas em assassinatos, destruição de provas forenses e estratégias que confundem eventuais investigações policiais, de modo que o mundo do crime sabe quem faz o quê, mas a justiça nunca consegue provar. Roberto observa que a operação de tráfico do secondigliano é muito diferente da dos demais clãs. Eles não querem se dedicar aos grandes lotes, dividir regiões com seus apadrinhados. Para eles, vale o que Saviano associa ao liberalismo econômico. Você quer vender? Ok, o mercado se autorregula. Com isso, houve uma formidável expansão do mercado consumidor de drogas, aumento no volume vendido e queda nos preços. Para o secondigliano, qualquer um pode traficar. É algo comum. Quer bancar férias de verão e precisa levantar um dinheiro? Pagar um mestrado? Comprar um carro? Simples. Compre um pouco de pó e venda para os amigos. Ao meu ver, os custos também caem porque o estoque se descentraliza em inúmeros vendedores de ocasião, dispensando um aparato de segurança e depois o jurídico no caso de apreensões. Esses traficantes eventuais não contam com a proteção militar da família, afinal, nada sabem dos negócios e sua estrutura. Nesse capítulo aborda os testes de qualidade realizados em viciados pela Camorra, objetivando avaliar em cobaias humanas misturas alternativas na coca e na heroína que visam aumentar o lucro e o barato dos viciá-los, mas sem matá-los. Saviano testemunha uma dessas experiências, quando um dos usuários cai duro após uma injeção de heroína numa das veias do pescoço. Esse trecho do livro me deu agonia, sério. E o que já era suficientemente angustiante ficou pior. O traficante vai embora, larga o sujeito, sua namorada e outros junkies, enquanto liga para os patrões comentando o resultado da experiência. E o que veio depois? Um negócio inacreditável. Leia o livro e descubra por si.
Voltando ao Secondiliano, Roberto descreve a estratégia de modernização da gestão implementada pelos filhos de Paulo de Lauro para evitar golpes internos de gerentes de segundo escalão contra o sistema. À frente, retoma a história da tentativa de assassinato de Paulo de Lauro e seu filho Cosimo, explicando os antecedentes que culminaram na malfadada ação. Jenny McKay, um chefe de segundo escalão, decide desvincular-se da família, deixando de pagar o capo e assume os negócios de drogas do Secondiliano na Espanha. Tomou a coisa na mão grande, foi muita audácia. Isso desencadeou uma guerra entre clãs, tal como na família Soprano. Atentados à bomba, assassinatos sangrentos à luz do dia, execuções em hotéis quando o desafeto está na cama com uma amante. A escalada da violência não é uma mera reação à afronta, serve também para evitar mudanças de lado e até mesmo a debandada de criminosos e seus soldados para o outro lado da cerca. Depois, dedica páginas e páginas descrevendo o clima da região sob esta guerra de clãs, quando qualquer um é alvo em potencial. Os assassinatos relâmpagos ou crimes brutais acontecem à luz do dia e você pode ser revistado pela guarda, pela polícia local, pela polícia federal ou pelos antagonistas da Camorra. Tudo no mesmo dia. Nem as equipes de atendimento médico de emergência e as ambulâncias são poupadas. Revistam tudo e a todos. Roberto conta que uma das vantagens da Camorra está no seu exército de meninos a serviço do crime. São recrutados a partir dos 12 anos, fazendo de tudo pelos negócios, traficar, vigiar e até participar de assassinatos. É uma nova geração de bandidinhos que, apesar da pouca idade e maturidade, já lida com muito dinheiro e tem responsabilidade de adulto, tornando o trabalho da polícia e da justiça ainda mais difícil, ao mesmo tempo em que condena a região a um futuro de degeneração social. Afinal de contas, são meninos com formação moral precária, desejo de poder e que são recompensados pelo mal que fazem. Essa realidade guarda muitas semelhanças com aviõezinhos do tráfico no Brasil. Cosimo de Lauro, filho do capo da Camorra, é preso num esconderijo na periferia. É interessante a descrição de sua prisão, de como Cosimo age perante as câmeras, a população, a polícia e como o entorno reage a ele. O poder magnético de quem chama para si o peso de um conflito inescapável e que, para manter a força, a respeitabilidade, o temor e inspirar reverência e submissão, arruma-se para ser preso bem vestido, de cabeça erguida, impassível encarando a todos. A matança na guerra de clãs em curso atrai jornalistas de toda a Europa. A descrição que Saviano faz de sua abordagem profissional e o modo como coletavam as histórias, no meu entendimento, coloca alguns na categoria de amadores, outros na de sensacionalistas e outros ainda na de covardes preguiçosos. Farejadores da ação, do sangue, do carro incendiado, do tiroteio, de exclusivas com membros da família. Friso que essa é a minha opinião sobre o relato do autor. Vejo que ele queria se distanciar desse trabalho imediatista e, de certo modo, evitar uma associação do que ele faz no seu Gomorra com o trabalho de reportagem da imprensa europeia de um modo geral. A guerra chega a um nível que o chefão Paulo de Lauro, há 10 anos escondido, volta para estabelecer um pacto de cessar-fogo. Tanta publicidade e polícia é péssimo para os negócios. Acaba preso em 16 de setembro de 2005. O capítulo seguinte é dedicado às mulheres do sistema secondiliano, namoradas, esposas, irmãs e mafiosas, seu envolvimento com o menor soldado ou chefe de alto posto, a proteção que a família dedica a elas em caso de prisão ou morte dos seus. Alimento e renda, a máfia não esquece dos seus, ela também oferece previdência. Conta-nos de Ana Maza, a primeira chefona de um clã da Camorra. Dona Ana assumiu o posto nos anos 1970 após seu marido ser assassinado por um rival. Por 20 anos, a chefa conseguiu comandar a expansão dos negócios da família na construção civil e em obras públicas, valendo-se da expertise e da tradição da máfia de não se matar mulheres. Para Dona Ana, foi um diferencial competitivo exclusivo que a tornava intocável. Nenhum rival se arriscaria a pôr as mãos nela sob pena de desonra e de ter que encarar os chefes das outras famílias. Mas isso era a máfia à moda antiga. A máfia do século XXI aceita direitos iguais. Em 2004, Immacolata Capone foi morta com 2 tiros na nuca dentro de um açougue, após ser julgada pelo clã Motia, culpada do assassinato do marido dela, ocorrido 3 meses antes. Chegamos à parte 2 do livro, quando Saviano descreve como os clãs se abastecem de armas.
Recua no tempo, na época da queda da União Soviética, quando os capos da Camorra foram a países como Romênia, Polônia e Iugoslávia contratar serviços de depósito de armas transportadas em caminhões da OTAN que não eram revistados. Por várias páginas descreve os feitos do Kalashnikov ou AK-47, o que eu achei um saco. Descrições, estatísticas, números de mortes, relevância histórica e blá blá blá. Em um trecho, chega a chamar o fuzil de verdadeiro símbolo do liberalismo. Roberto Saviano tem horas que abusa da retórica e da paciência do leitor. Um dos poucos e interessantes trechos neste enfadonho capítulo é o registro de que o grupo terrorista ETA se abastecia de armas com a camorra, que era paga com cocaína. A mesma prática era adotada com MRTA peruano. A recompensa pelas páginas e mais páginas de tontices do tipo Imaginar os Estados Interiores de Mikhail Kalashnikov e Alfred Nobel veio no registro de que a Argentina durante a Guerra das Malvinas comprava armas da Camorra. Pouco mais à frente, outra preciosidade. O comércio de tanques de guerra italianos Leopard foi monopolizado pela máfia nos anos 1970. Li sobre este tanque espetacular pela primeira vez em Red Horizons de Yomi Haipachipa. O ditador Nicolae Ceausescu havia conseguido o projeto, proibido a países do Pacto de Varsóvia, e tinha planos de fabricá-lo na Romênia para exportá-lo por debaixo do pano para governos sob embargo, guerrilhas e organizações terroristas. Caso te interesse conhecer este e outros segredos escandalosos da ditadura romena nos tempos de Nicolae e Helena Ceausescu, aqui no canal tem uma playlist dos causos de Yomi Haipachipa publicados em Red Horizons. Deixarei o link nos comentários, além de um card acima. No próximo capítulo, Roberto trata da distinção fundamental entre Camorra e Cosa Nostra. A primeira convive com o Estado, que se necessário se submete a ela, uma filosofia de tipo empresarial de gestão. A segunda quer submeter o Estado, o que se torna em algum momento uma vulnerabilidade, fazendo-a escrava de políticos. Engata no fomento de guerras internas da Camorra para resolver divergências sobre negócios. A descrita por Roberto envolveu o desaparecimento de Antônio Bardellino, o boss do clã Casalesi, que sumiu no Brasil em 1988. Fiquei um tanto surpresa com o alcance dos tentáculos da Camorra. Pesquisando na internet, encontrei algumas reportagens publicadas por jornais brasileiros na época a respeito de Bardellino. À frente, conta o absurdo envolvimento das marcas Tírio e Parmalat com a Camorra Casalesi no início dos anos 2000, que pagava propinas à máfia em troca de exclusividade de seus territórios. Uma vergonha. Depois, adentra nas ramificações da máfia na construção civil, que, na opinião de Saviano, construiu metade da Itália. Ele conta coisas escabrosas, como o uso de areia dos rios para a construção de edifícios que provocou o recuo do mar para o seu leito, o uso de mão de obra para fins eleitorais, o descarte ilegal de entulho, o uso de substâncias tóxicas no concreto e os acidentes de trabalho. Quando Saviano descreve o que fazem com os coitados que caem de andaimes ou se machucam gravemente nos canteiros de obra, fiquei em choque ao perceber como o homem sucumbe à desumanização da circunstância. Eu não vou contar detalhes. Leia o livro. No capítulo intitulado Dom Pepino de Ana, Saviano conta algumas histórias tristes e corajosas daqueles que resolveram enfrentar a máfia, entre eles o próprio Dom Pepino, um padre de 36 anos que decidiu conclamar seus paroquianos a obedecer a Cristo e não a Camorra, e acabou pagando com a própria vida. 5 tiros dentro da igreja, prestes a rezar uma missa. Acredito que a centelha inspiradora para escrever Gomorra veio de Dom Pepino, que usou as palavras como arma. Já o título saiu de um discurso não proferido no funeral por um primo de Dom Pepino que, após a tragédia, fechou-se. A depressão é mais um aspecto relacionado ao esmagador poder da máfia. Revela o efeito de anos de sofrimento impotente de pessoas inconformadas de viver numa realidade onde tudo é governado ou se dá em função do que a máfia quer. No capítulo seguinte, Hollywood, Saviano parte do relato da vila de um boss arrestada pela justiça, construída e inspirada em parte na mansão de Tony Montana de Scarface, para contar o quanto o cinema induz o comportamento e a estética mafiosa há pelo menos 50 anos. Fiquei admirada com essa revelação, para mim era justamente o contrário. Depois, conta-nos sobre o clã La Torre, com negócios na Itália e na Escócia. Na Itália, sua base é o município de Mondragone, onde exerce um poder curioso.
Além das atividades habituais do sistema, o capo em pessoa proibia a venda de drogas, mandando punir com espancamento e até a morte os audaciosos que resolveram levantar dinheiro fácil buscando entorpecentes em Roma para vender na cidade. O consumo de entorpecentes, se flagrado por algum membro da família, era igualmente punido com agressões. O chefão ainda fiscalizava exames de HIV para mitigar riscos de novas contaminações entre a população, que poderiam prejudicar seus investimentos no turismo. O tratamento da máfia para o novo infectado? Remédios, vitaminas, estilo de vida saudável? Negativo, eram tiros mesmo. Há uma descrição nauseante sobre como eram cometidos os assassinatos neste clã, onde os condenados à pena capital, depois de executados, tinham seus corpos explodidos com granadas em buracos de 40 metros de profundidade. Não bastava matar, era preciso negar qualquer resquício de dignidade e de humanidade, punir a família pelo prolongado sofrimento da dúvida de não ter notícias, muito menos um corpo para enterrar. No último capítulo, Roberto explora a atuação da máfia no descarte de dejetos, sejam legais ou ilegais, lixo comum e tóxico, em alguns municípios do sul da Itália. A quantidade de crimes ambientais cometidos há décadas é um escândalo. Roberto informa que a atividade de legalização do lixo tóxico depende muito da corrupção do funcionalismo público para acontecer. Aquela vista grossa clássica por uns trocados, sabe? Atualmente, muito se fala sobre preservação do meio ambiente, com o velho mundo posando de defensor da salvação do planeta, dedo em riste, advertindo o Brasil. Mas e essa loucura que acontece na Itália, que só descobri lendo Gomorra? Todos os dias contaminam o solo, a água, fazem descarte ilegal de todo tipo de detrito e nunca vi ninguém falar disso, nem repercussões na imprensa mundial. Alô, Parlamento Europeu, tá na hora de olhar para o rabo, né? Depois, Roberto vai contando sobre o intermediário das operações de descarte, o stakeholder, especialista em legislação ambiental que une o descarte de todo tipo de lixo no menor custo possível aos clãs. Obviamente, gravita a máfia sem integrá-la, mas não precisa. Como é possível captar ao longo do livro, a máfia em muito se parece com uma grande holding à procura de oportunidades de negócio para investir. O segredo era oferecer os maiores descontos no descarte com transporte incluso, conectar a empresa que emite os laudos químicos de descontaminação e as empresas de transporte e descarte, que são da máfia. Roberto conheceu um stake que ficou tão profissional no processo que criou um curso para formar outros stakes como ele. Seus alunos? Chineses que aplicaram a nova expertise no seu país, captando lixo na Inglaterra, por exemplo, e descartando ilegalmente em Hong Kong. Há alguns anos, a imprensa divulgou o absurdo desse lixo transcontinental quando parte da carga começou a aparecer nas praias. Mas volto a repetir. Nem de longe o abjeto crime ambiental teve a repercussão e a pressão internacional que colocam em cima do Brasil. Que coisa, não? Há também o problema de saúde pública criado pelo descarte de lixos tóxicos em terras agricultáveis. Na Campânia, o lixo tóxico provocou um aumento de 21% nos casos de câncer. Nessa parte da leitura eu fiquei muito, muito triste. E aqui concluímos o resumo comentado de Gomorra. Bem, mas o que eu achei do livro? Vamos começar pela capa, onde se encontra o subtítulo: A História Real de um Jornalista Infiltrado na Violenta Máfia Napolitana. Chamar o autor de infiltrado é um óbvio exagero, um truque publicitário para chamar a atenção e despertar uma irresistível curiosidade por Gomorra. Eu classifico Roberto Saviano como uma testemunha, um observador qualificado para registrar suas experiências diretas de napolitano que cresceu numa realidade governada pelo crime e pela corrupção, sentindo sobre si o peso da consequente degradação no tecido social que o poder mafioso exerce. Metaforicamente, é um buraco negro que traga muitos inocentes. Tais experiências são completadas e sustentadas com informações obtidas em farta documentação judicial, jornalística e histórica, condensadas em um produto não ficcional com começo, meio e fim. Outras histórias e experiências ele extrai de conhecidos que trabalham para a Camorra nas atividades legalizadas, transportes, representação comercial de marcas da indústria alimentícia e construção civil. Ou seja, não é uma narrativa de infiltrado,
mas é um relato tão pessoal quanto jornalístico de tipo investigativo, partindo do material testemunhal que qualquer pessoa que nasceu e se criou em Nápoles é capaz de fornecer. A ousadia aqui foi fazer o registro, dar-lhe massiva publicidade e colocar na boca do mundo questões cujo sucesso depende do medo e, sobretudo, da discrição. Critico o modo como ele se refere ao liberalismo adotado pela Camorra, associando-o ao capitalismo, mesma lógica que eu vi impregnada no filme cult Scarface, que me fez detestá-lo. Demonstra o desconhecimento ou a impregnação ideológica do autor a respeito do tema. A máfia é um oligopólio legal, ela não compete nos mercados em que atua usando os meios legais e morais que obrigam os demais competidores. Ela sonega impostos, corrompe políticos para obter benefícios exclusivos, tem uma justiça paralela onde um deslize é pago com a vida, destrói a concorrência com intimidação e assassinatos. O que isso tem a ver com liberalismo econômico? As regras aqui não são regidas pelo mercado nas suas zilhões de trocas, na oferta e demanda natural. Não mesmo, são os tubarões da máfia que comandam a indústria e o varejo, que se submetem a eles. Uma ressalva eu faço para a distribuição descentralizada da droga. A associação que o autor faz com o liberalismo aqui merece muitas aspas, que ele não coloca, uma vez que a semelhança está no modelo de negócio mais eficiente. Não estamos falando de comércio legal onde todos ganham, e sim da máfia mais uma vez tirando vantagem. Queda colossal de despesas com segurança, transporte, estocagem, capilarização do consumo e mitigação do risco jurídico policial, uma vez que os detidos não são membros do clã. Logo, ninguém tem obrigação de protegê-los na cadeia, pagar sua defesa ou mesmo a mesada a uma esposa. Risco mínimo, lucro máximo. As outras duas partes desse negócio de morte é que compartilham o grosso do perigo. Foi curioso notar a frequência com que os arrependimentos, motivados ante a possibilidade de passar o resto da vida presos, força a ruptura da aliança entre o membro da máfia e seu clã. Um amigo já havia me dito algumas vezes que são poucos os homens com nervos de aço que suportam penas longas sem abrir o bico. Eu não pensava profundamente sobre o assunto até ler Gomorra. Homens acostumados ao poder de vida e de morte, ao conforto, ao luxo, à emoção de uma vida perigosa e livre, de repente vêm-se convertidos em Zés ninguém na prisão. Uma realidade realmente opressiva e que faz os mais fiéis e convictos repensarem a vida e o futuro. Resumindo, Gomorra foi uma leitura inquietante por mostrar diferentes e profundas faces de um objeto tão complexo e cheio de fractais como a máfia. Mas não só. O aspecto sociológico, a condenação de toda uma região de um país e sua população, reduzida a uma massa amorfa, sem vontade e esperança, condenada a viver dentro de limites egoístas e cruéis traçados pelo crime, foi desolador. Despeço-me agradecendo a audiência, pedindo que você se inscreva no canal e ative as notificações. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e ajude a levar esse conteúdo gratuito a mais e mais pessoas. Até breve!